Olá, queridas pessoas. Hoje, com muita alegria, chegou a minha hora de compartilhar aqui com vocês a minha experiência, a minha jornada, como forma de divulgar esse trabalho maravilhoso, esse caminho maravilhoso do nosso amado professor Hélio Couto. E também vou relatar sobre a minha primeira onda da ressonância harmônica. Há uns 8 anos atrás eu tive o primeiro contato com os estudos, né, do professor Hélio Couto. Foi através das reprogramações mentais que eu consegui fazer aí uma transição de carreira. Eu confesso que naquela época eu não dei essa credibilidade toda, eu não associei essa transição às reprogramações mentais. Confesso que não. Mas enfim, né, a transição de carreira aconteceu, era um desejo do meu coração trabalhar meio período para eu poder ficar com meu filho mais tempo. E, enfim, deu certo. Eu consegui um trabalho como professora, que eu tinha feito essa faculdade de pedagogia em 1998, há bastante tempo atrás. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 44. Então você vê, né, de repente era algo que eu desejava lá atrás e que se concretizou aí muitos anos depois. E exercendo essa minha nova função, eu consigo ficar com meu filho. Para isso eu tinha que abrir mão de muitos benefícios, de salário, uma redução assim estratosférica de salário. Mas enfim, era um desejo do meu coração e eu acredito que ele aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E foi através da reprogramação mental. Hoje eu tive essa clareza, né? Talvez hoje, falando em ressonância harmônica, tenha sido a minha catarse, né? Porque quando você é acostumada com o salário, você tem que dar aqueles 2 passos para trás. Nem sempre a gente consegue fazer isso com leveza. Mas, como eu disse, era um desejo tão grande do meu coração que eu consegui fazer com leveza tudo isso. E aí, no ano passado, 2024, eu fui diagnosticada com uma doença gravíssima, que foi um câncer, né? Câncer de mama. Eu tive esse diagnóstico. E aí, caiu como uma bomba na minha vida. E aí, voltou à tona o professor Hélio Couto, só que dessa vez com força total e com entrega. E então eu comecei a trilhar o caminho das palestras. Eu fiz o 1, o 2 e o 3. E fiz a leitura do livro Mentes Informadas, né? Eu costumo falar que esse aqui é o meu livro da cura. Ele teve uma importância muito grande na minha vida durante o meu tratamento. Eu ia de transporte público fazer as minhas sessões e eu vinha consumindo esse conteúdo. Imagina, você tá indo para um tratamento de câncer, né, que é doloroso, mas ele se tornou tão leve, porque cada vez que eu lia, eu acho que eu entendia uma explicação diferente para aquilo que eu estava passando, e aquilo me trazia paz, me trouxe clareza e me trouxe aceitação, que aquilo que eu estava passando é porque eu tinha que me curar de muitas feridas. Não era só dessa doença física, era das doenças emocionais. Esse livro aqui me trouxe toda essa clareza, junto com o caminho das palestras. Então ele foi de suma importância para mim. E aí quando foi em setembro do ano passado, eu solicitei a minha primeira onda. Solicitei de forma gratuita e ela chegou em dezembro de 2024. Hoje, eu acredito, pelos relatos que eu já li, é um pouco diferente do que as pessoas pediam antigamente, né? Ela podia, pede o que quiser, carro, casa, apartamento. E hoje você pede limpeza, né? É muito voltado para o espiritual. Porque, pelo que eu entendo, não tem como você pedir carro, casa, apartamento, ou você obter cheio de crenças limitantes. Também tem isso. Então, eu particularmente, eu pedi clareza espiritual para eu entender o meu propósito. E pedi saúde para eu poder viver esse propósito, né? E nesse meio termo eu criei esse canal no YouTube,
para divulgar as minhas experiências, divulgar as ferramentas que me ajudaram, que foi assim a meditação. Eu aprendi e foi e é muitíssimo importante. E eu criei esse canal para fazer essa divulgação. Não era uma coisa simples, né? Tão natural, gravar vídeos, mas enfim, eles estão saindo, eu tô construindo, né? Eu criei o canal e ele tá assim, em construção. Quando eu sinto no meu coração, eu compartilho com as pessoas algo que eu vivi e que deu certo pra mim. E depois dessa onda que eu recebi, eu acho que não veio só a partir da onda, eu acho que quando eu comecei o caminho das palestras, a vida já mudou, né? Eu tenho sentido uma alegria muito grande, muito mais observadora com muitas coisas e vendo importância em muitas coisas que de repente eu não conseguia ver. Né? A forma de interpretar, de analisar as coisas, de analisar o comportamento das pessoas com relação a você e analisar o meu próprio comportamento. Eu tenho silenciado muito mais, ouvido muito mais, tô sendo muito menos reativa, porque eu era uma pessoa bem reativa e hoje eu sou bem mais analítica, praticando assim a utilidade de 2 ouvidos e uma boca. E tem dado certo, tem sido bom, tem sido importante. Agora eu vou falar das catarses. Eu achei uma definição aqui de catarse que foi bem importante, assim, ó. Processo de transformação e limpeza energética, eu anotei. Processo de transformação e limpeza energética, onde crenças limitantes e bloqueios emocionais são trazidos à tona para serem ressignificados. É bem isso, né? Eu vou falar para vocês das minhas catarses. Eu sinto muita dor de estômago, dor de cabeça, dor no corpo. Mas eu tenho, gente, sequelas do câncer, né? Fui curada do câncer, mas tem muita coisa envolvida, muita coisa que vem junto com a cura, muita medicação. Então eu não sei dizer para vocês se essa catarse é só relacionada à ressonância ou se também está associada ao meu físico, né? As sequelas da doença grave que eu tive. Mas de qualquer forma, estou passando por elas da melhor forma que eu posso e fazendo a minha parte, cuidando do meu corpo físico, como o professor Hélio Couto diz, né? Você não larga. Eu estou cuidando da minha mente e eu estou muito em paz. Desejo que vocês fiquem em paz também, sigam, não desistam. Talvez não seja o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho. Façam o que tem que ser feito, façam com fé, façam com amor. Sintam, assim, eu também, outra coisa, né? Eu não entendo tudo que o professor Hélio Couto fala, essa questão da mecânica quântica, peço que ele tenha paciência comigo. Mas o que eu entendi é que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ame, estude, pratique o amor. O conhecimento aplicado é poder. Então, são as práticas do bem com você mesmo, com as outras pessoas, que vão te levar à iluminação. Resumindo, foi isso que eu entendi. E tenho levado isso para minha vida. Então esse é o meu relato, essa é a minha experiência. Desejo um caminho lindo para todos, de muita luz. Não desistam, sigam firmes e em breve eu volto para falar da minha segunda onda. Inscrevam-se no meu canal, ajudem a fortalecer o movimento. Gratidão, gratidão a todos, gratidão ao professor Hélio Couto e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos.